Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 39. O estado do mundo. Foi-me mostrado o estado do mundo, que ele estava enchendo rapidamente a taça de sua iniquidade. Violência e crime de toda sorte estão enchendo o nosso mundo, e Satanás está empregando todo meio para tornar populares o crime e o vício aviltante. Os jovens que andam pelas ruas se acham rodeados de propagandas e de noticiários de crimes e pecado apresentados em novela ou a serem representados em algum teatro. Assim, sua mente é educada na familiaridade com o pecado. O caminho seguido pelas pessoas baixas e vis são-lhes constantemente apresentados nos jornais diários, e tudo quanto possa despertar curiosidade, paixões sensuais, lhes é apresentado em histórias emocionantes e próprias para incitar. A literatura que procede de cérebros corrompidos envenena a mente de milhares em nosso mundo. O pecado não parece excessivamente maligno. Ouvem e leem tanto acerca de degradantes crimes e violências que a consciência outrora sensível, que disso recuaria horrorizada, torna-se tão cauterizada que com ávido interesse se pode demorar no que é baixo e vil em palavras e atos humanos. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas capítulo 17, verso 26. Deus terá um povo zeloso de boas obras, Tito 2,14, que permanecerá firme entre as corrupções desta época degenerada. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina, que estará à prova de toda tentação. As más sugestões das provocantes propagandas talvez lhes procurem falar aos sentidos e corromper a mente. Todavia, achar-se-ão tão unidos a Deus e aos anjos, que serão como os que não veem e não ouvem. Têm a fazer uma obra que ninguém poderá fazer por eles, a qual é combater o bom combate da fé e lançar mão da vida eterna. Não confiarão em si mesmos nem serão presunçosos. Conhecendo a própria fraqueza, unirão sua ignorância à sabedoria de Cristo, sua fraqueza ao seu poder. Os jovens possuirão tão firmes princípios que as mais fortes tentações de Satanás não os afastarão de sua fidelidade. Samuel era uma criança rodeada das influências mais corruptoras. Via e ouvia coisas que lhes entristeciam o coração. Os filhos de Eli, que ministravam nas cerimônias sagradas, eram regidos por Satanás. Esses homens contaminavam toda a atmosfera que os cercava. Dia a dia, homens e mulheres eram fascinados pelo pecado e a injustiça. No entanto, Samuel vivia incontaminado. Imaculadas eram suas vestes de caráter. Não tomava parte nem sentia o menor prazer nos pecados que enchiam todo Israel com terríveis rumores. Samuel amava a Deus. Mantinha o coração em tão íntima comunhão com o céu que um anjo foi enviado para falar com ele a respeito dos pecados dos filhos de Eli, os quais estavam corrompendo Israel. O apetite e as paixões estão vencendo milhares de professos seguidores de Cristo. Ficam-lhes os sentidos tão embotados em razão da familiaridade com o pecado que não o aborrecem, mas o consideram atrativo. Acham-se às portas o fim de todas as coisas. Deus não suportará mais por muito tempo os crimes e a desprezível iniquidade dos filhos dos homens. Seus crimes chegaram, na verdade, até aos céus, e serão em breve retribuídos por terríveis pragas de Deus sobre a terra. Eles beberão o cálice da ira de Deus, não misturado com misericórdia. Tenho visto haver perigo de que os próprios que professam ser filhos de Deus se corrompam. A licenciosidade está acorrentando homens e mulheres em cativeiro. Parecem estar cheios de si e fracos para resistir e vencer o apetite e a paixão. Em Deus há poder, nele há força. Caso lancem mão disso, o poder vivificante de Jesus estimulará todos aqueles que professam o nome de Cristo. Achamo-nos circundados de perigos, e só estamos seguros quando sentimos a própria fraqueza e nos apegamos a nosso poderoso libertador com a mão da fé.
Vivemos em um tempo tremendo. Não podemos deixar de vigiar e orar nem por um momento. Nosso desamparado ser precisa apoiar-se em Jesus, nosso compassivo Redentor. Foi-me mostrada a grandeza e importância da obra que está diante de nós. Poucos, no entanto, compreendem o verdadeiro estado das coisas. Todos quantos se acham adormecidos e não podem perceber qualquer necessidade de estar vigilantes e alertas serão vencidos. Estão surgindo jovens para empenhar-se na obra de Deus, alguns dos quais mal têm qualquer percepção da santidade e responsabilidade dessa obra. Pouca experiência têm no exercício da fé, na sincera fome de alma pelo Espírito de Deus, o que sempre produz retorno. Alguns homens de boas aptidões, os quais poderiam ocupar posições importantes, não sabem de que espírito são. Vão vivendo de maneira jovial, tão naturalmente como as águas correm morro abaixo. Falam tolices, brincam com as moças, ao mesmo tempo que estão ouvindo quase diariamente as verdades mais solenes e comoventes. Esses homens têm uma religião mental, mas o coração não está santificado pelas verdades que ouvem. Esses nunca podem conduzir outros ao manancial de águas vivas, enquanto delas não beberem eles próprios. Não é tempo agora para leviandade, vaidade ou frivolidade. Logo encerrar-se-ão as cenas da história terrestre. As mentes abandonadas ao sabor dos pensamentos precisam ser mudadas. Diz o apóstolo Pedro: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versos de 13 a 16. Os pensamentos vagos precisam ser agrupados e concentrados em Deus. Os próprios pensamentos devem estar em sujeição à vontade de Deus. Não se devem fazer nem esperar elogios, pois isso tem a tendência de fomentar a confiança própria em vez de promover a humildade, de corromper em lugar de purificar. Os homens realmente habilitados e que sentem ter uma parte a desempenhar em relação com a obra de Deus sentirão o peso da santidade da obra, tal como uma carroça cheia de molhos. Agora eis o tempo de fazer os mais fervorosos esforços para vencer os sentimentos naturais do coração carnal.